Paz do Senhor Jesus, jovens, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui hoje para a gente falar a respeito da nossa EBD de jovens. E eu gostaria de compartilhar hoje uma situação que aconteceu com o Tiago. Vocês sabem, o Tiago é meu marido, e ele teve um sonho esses dias atrás. Nesse sonho, a gente estava em um grupo de jovens e um desses jovens pulou de uma ponte que a gente estava num rio que tinha uma correnteza muito forte. E ele fez isso por diversão. Sabe quando você tá no meio de seus amigos e sempre tem um mais engraçadinho que faz alguma coisa que é perigoso, mas no final dá tudo certo? Só que nesse sonho não deu tudo certo. Infelizmente, o que era para ser uma brincadeira acabou se tornando um desespero de todo mundo, porque a gente pensou que ele sairia do outro lado do rio. Mas no final, a correnteza era tão forte que acabou matando ele. E quando o Thiago me contou esse sonho, a gente começou a buscar Deus em oração, a orar pelos jovens e tudo mais. E aí a gente começou a refletir em quantas coisas os jovens fazem na vida por diversão, achando que é algo inofensivo e que no final pode trazer grandes consequências, pode trazer morte da vida espiritual, pode prejudicar muitas áreas da vida, por bobeira. Porque jovens são mais suscetíveis, né? A Bíblia mesmo fala que os jovens são suscetíveis às paixões, e a gente começou a refletir sobre isso, e aí a gente começou a pensar sobre Sansão. Vocês conhecem a história, tá lá em Juízes a história de Sansão, depois vocês tirem um tempo para ler. Sansão era um homem que a força de Deus habitava nele de uma forma tão grande que uma vez ele chegou a matar um leão com as suas próprias mãos. Ele matou diversos homens e Deus usava ele, e Sansão nasceu, e a ordem de Deus é para que ele fosse separado. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, vinho, não podia se relacionar com prostitutas. Essa era a ordem que Deus deu para a mãe e para o pai de Sansão, para que ele fosse separado por Deus. E Deus, em contrapartida, usaria ele para libertar o povo de Israel dos filisteus, que já estavam aí há 40 anos sofrendo na mão dos filisteus. Pois bem, e o que aconteceu com Sansão? Sansão se distraiu no meio do caminho. Sansão já estava ali governando o povo de Israel há aproximadamente 20 anos, quando ele começou a se distrair. Quando a gente está numa posição, quando a gente atinge uma maturidade ou pensa que atingiu, que já está numa posição confortável, a gente tem uma tendência a não ser mais tão vigilante quanto era no começo. Sansão já tinha atingido um posto muito alto lá entre o povo de Israel. Ele já era governador do povo de Israel, ele já estava ali na liderança do povo há mais ou menos 20 anos. Então Sansão achou que estava tudo bem para ele, que todas as vezes que ele lutava, Deus dava a vitória para ele, e aí ele começou a se distrair. Então, todos conhecem a história, Sansão conhece Dalila, e ele se distrai, ele deixa de ser vigilante, e aí ele conta para Dalila o seu segredo. Então ela recebe dinheiro para poder destruir Sansão. E aí os filisteus vão lá, furam os olhos dele, levam ele para a prisão. E uma história de 20 anos de governo sobre o povo de Israel, Sansão simplesmente joga fora por conta de uma distração. Eu gostaria muito de que essa palavra entrasse no coração de todos os jovens, porque a gente tem uma facilidade muito grande de se distrair no meio do caminho. E é essa oração que eu tenho feito e que eu gostaria que você fizesse nessa casa aí também. Estabeleça um propósito com Deus, peça para Ele te mostrar quais são as áreas da sua vida que te tornam mais suscetíveis, mais vulnerável, para que então a força do Espírito Santo possa preencher o nosso coração, para que a gente não possa se distrair, para que a gente não deixe de vigiar. Deus nos chamou para muitos propósitos, cada um com seu propósito específico. E se a gente se distrair, se a gente não deixar de vigiar, a gente vai perder tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Lá em Provérbios 14,
No versículo 12 diz assim: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas no fim deles são os caminhos da morte. E é sobre isso que eu gostaria de pensar e de deixar essa palavra no coração de cada um de vocês. Muitas vezes a gente faz coisas que parecem inofensivas, a gente começa a se relacionar com algumas pessoas, começa a praticar alguns hábitos, começa a alimentar alguns tipos de desejo na nossa alma que no começo pode até parecer inofensivo, mas que no final isso vai nos consumindo e nos levando para longe da presença de Deus, e isso gera a nossa morte espiritual. Então, jovens, fiquem sempre alertas, fiquem vigilantes. Não deixe de viver tudo que Deus tem para vocês, para a nossa vida, por conta de distrações, por conta de paixões da carne. Em nome de Jesus, peçam ajuda ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele vai dar discernimento, sabedoria para todos nós passarmos por essa fase e para poder também a gente ser bênção na vida de outras pessoas. Deus abençoe vocês, uma boa semana. Deus continue abençoando o nosso pastor Sérgio, líder da Alma de Cã, todos os líderes de jovens do campo, e também um abraço especial ao nosso pastor, à nossa pastora, que sempre tem nos incentivado, nos ajudado. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima!